Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa atividade a gente vai ver o que é uma multiplicação e divisão por potência de base 10. Tem ali um desafio, então vamos lá. Multiplicar de maneira prática um número por 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, basta andar com a vírgula quantas casas o expoente aqui me disser para a direita. Então, eu vou andar quantas casas decimais para a direita, quando o expoente for positivo. Quando o expoente for negativo, eu vou andar para a esquerda. Quando o expoente aqui for negativo, menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Só lembrando que não tem o número 1 aqui em cima, mas ele existe. Não preciso colocar. Por teoria, a gente já sabe que o número 1 está ali. Ok? Então, nos exemplos bem aqui, na alternativa A, ele multiplicou por 10 elevado a 1. Então, a vírgula está bem aqui entre o 5 e o número 1. Ele andou uma casa para a direita. Então, a vírgula vai ficar entre o número 1 e o número 2. Quando o expoente for 2, eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita. A vírgula estava aqui, ela veio parar aqui, entre o 0 e o 2. Então ficou 0,28. Quando o expoente for 3, então eu vou andar 3 casas para a direita. Era 12, coloquei 3 zeros. Aqui, 8,56 vezes 10 elevado a 4, a vírgula está bem aqui entre o 8 e o 5, eu vou andar 4 casas para a direita. Então, a vírgula ficou bem aqui, que não é necessário colocar, né? Então, a vírgula estava bem aqui entre o 8 e o 5, andou 1, 2, 3, 4, ficou bem aqui. Ok? Então, com o expoente negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Na primeira alternativa, 356 vezes 10 elevado a menos 2 com o expoente do 10, eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula estava bem aqui, no último algarismo, que é o 6, eu vou andar para a esquerda duas casas, então a vírgula vai ficar aqui entre o 3 e o 5, como está exemplificado bem aqui. A alternativa B, menos 3. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Ela estava aqui entre o 8 e o 2. Eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Tá aí, a vírgula vai ficar entre o 5 e o 6, como a igualdade bem aqui. Menos 1. Eu vou andar uma casa somente para a esquerda. A vírgula estava aqui entre o 0 e 1. Vou colocar para a esquerda, vai ficar bem aqui a vírgula e eu vou preencher com 0. Tá aqui, ó. Eu coloquei a vírgula entre o 0 e o 0. Alternativa D, menos 3. A vírgula estava aqui entre o 2 e o 4. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, depois que eu andar 3 casas para a esquerda, eu vou preencher com 0. Então, como está exemplificado bem aqui, ó, estava entre o 2 e o 4, andou 3 casas. 1, 2, 3. Coloquei a vírgula e preencho o restante das casas decimais com zeros. Ok? Então, eu posso transformar aqui, transformar as operações que era multiplicação, vai ficar divisão, e o que eu troco? Eu troco os sinais também. Isso aqui é um método que a gente utiliza muito, mas vamos deixar para algumas atividades específicas, é só em alguns casos, ok? Então, resolvendo as atividades, ele pede para efetuar essa multiplicação ali e colocar o número 3,6 vezes 10 elevado a 4. E esse 4 é positivo.
Então, eu vou andar 4 casas com a vírgula para a direita. 3,6. Então, eu vou andar uma casa. A vírgula estava aqui. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Coloca vírgula, vírgula. E pronto, preenche com o zero restante. Então, 1, 2, 3 zeros. Quiser colocar um zero no fim, tudo bem. Tanto faz. Se não, deixa só esse número inteiro ali. 0,025 vezes 10 elevado a 2. Positivo. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. 0,025. Eu vou andar com a vírgula. Quantas casas? 2 casas. Ela estava bem aqui. Uma casa. 2 casas. Agora eu vou colocar a vírgula. Coloca a vírgula. Qual é esse número resultante? Esses 2 zeros para a esquerda a priori não tem valor. Então vai ficar 2,5. Bem aqui com o número expoente negativo. 0,4 vezes 10 elevado a menos 2. 0,4, que é o número que estava lá. Então, com o número negativo, eu vou andar 2 casas para a esquerda. A vírgula estava bem aqui. Entre o 0 e 4, vou andar para a esquerda. Uma casa, 2 casas, coloca a vírgula e preenche de 0. Então, um 0 aqui, outro 0 lá. Qual é o número resultante? Então, vou só organizar aqui do lado. Vai ficar 0,004. Ok? Próxima alternativa é 3,576 vezes 10 elevado a menos 3. Então, cadê a vírgula daí? A vírgula está bem aqui. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, lá vai uma casa, 2 casas, 3 casas. Eu vou colocar a vírgula entre o 3 e o 5. Então, o número já está bem ali. 3,576. Ok? Então, é bem simples. É só andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Descubra a potência de base 10, que deve ser colocada no lugar de A para que se obtenha a igualdade. Então, qual é esse número A para que a gente tenha essa igualdade? Está perguntando qual é essa potência de base 10. Então, olha o que foi que aconteceu. Para esse número, para chegar nesse número, apareceu só um zero e a vírgula sumiu, né? Então, vamos colocar ali. Então, esse número, possivelmente, que foi que ele andou uma casa para a direita, que apareceu um zero. Então, vamos colocar ele ali. 5, 6, 7, 5, 4, 0. Vamos ver quantas casas a vírgula andou. A vírgula estava aqui entre o 6 e o 7, então lá vai. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas decimais. Então, possivelmente, esse número ali, e agora, sim, clica aqui, 10 elevado a 4 positivo, que andou para a direita. Próximo exemplo. Observe que a vírgula andou para a direita. Então, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, que apareceu um zero aqui. Então, vamos lá. Então, só pode ser 10 elevado a 4, parecido com a alternativa de cima. Na próxima alternativa, vamos ver o que aconteceu. De 23 foi para 0,00023. Então, a vírgula estava aqui no lado do 3. Vamos ver quantas casas decimais andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só pode ser o 10 elevado a menos 6, porque andou para
à esquerda. Então, nesse exemplo, de 4,5 foi para 0,00045. A vírgula estava bem aqui entre o 4 e o 5. Vamos ver uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então, só pode ser 10 elevado a menos 4. Então, essa era a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.